Boa noite, gente. Oi, Jorge, boa noite. Boa noite, Lourdes. Boa noite. Boa noite. Vamos esperar só o pessoal entrar. Tudo certo. Era a nossa atividade de hoje. Tudo tranquilo. O som tá bem? Tá Tá, bom o tá som? bom. Boa noite, seu Marcos. Seja bem-vindo. Vou mandar mais um tempinho. Acho que ainda falta Um alguns abraço, minutos para 8 horas. um abraço para o nosso amigo Marcos Pimentel. Bem-vindo, Diego. Tá conseguindo me ouvir, Jorge? Tô escutando bem. Tá. Tô escutando Bem-vinda, bem. Ana. Jéssica Liana. Boa noite. Vai se aproximando das 8, o pessoal vai chegando. Saúde e paz para você também, Diego. Um abraço aí para nossos amigos, o casal Jéssica e Diego. Bem-vinda, Patrícia. É só mais um minutinho. No meu faltam 2 minutos para as 8. Não tem falta quanto? 2 também. 2 minutos. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo. Bem-vinda, Valquíria. Iraci. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Pronto, estamos nos aproximando do horário de início da nossa reunião. Desejo boa noite e muita paz para todos vocês. Estamos aqui com o nosso trabalhador, né, da UNES, Jorge Vasconcelos, que vai proferir a palestra da noite de hoje sobre o tema Desprendimento dos Bens Terrenos, capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, Josenilda, Areli, sejam todas bem-vindas. Antes de fazermos a nossa prece, eu vou ler uma mensagem do livro Decisão, psicografia de Antônio Baduy Filho, pelo espírito André Luiz.
A mensagem é de número 24, intitulada Dinheiro. Você censura o dinheiro como se ele fosse obstáculo intransponível às conquistas imperecíveis do espírito. É certo que a fortuna material semeia perigos inúmeros no caminho, mas urge considerar que, de forma semelhante ao poder e à inteligência, a riqueza é valorosa aliada da fraternidade e da paz, da justiça e do progresso, quando suaviza os padecimentos de quantos choram na penúria, quando atenua a aflição dos que escambaleiam de fome, quando converte-se em vestuário aos que caminham desnudos, quando torna-se o remédio abençoado aos que se debatem na dor, quando transforma-se em apoio aos que suportam amargas provações, quando ergue-se em escolas e hospitais, iluminando e amparando, quando acionado por mãos operosas no trabalho correto, concretiza-se em vigorosa alavanca do bem comum. Observe, pois, que o dinheiro é apenas instrumento do homem, como o homem é instrumento da própria vontade. Nesse sentido, não é diferente de uma simples lanterna, que, dependendo de quem a usa, tanto pode enobrecer a vida, quanto espalhar o sofrimento. Que possamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus e ouvir a prece de início dos trabalhos. Pai de infinita bondade e amor, estamos reunidos para mais uma noite de ensinamentos. Que as palavras que serão ditas essa noite sirvam de consolo, de alento para todos os corações sofredores. Que toque o nosso coração, que sirva-nos de luz nessa trajetória que é a vida encarnada. Que possamos sempre recordar o Mestre Nazareno e seu exemplo de amor e tentarmos seguir os seus passos como reais discípulos, como reais cristãos. Que a paz de Deus se faça presente. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos, né, para quem chegou agora, Magra Torres, Maurício, Sóstenes, Valéria, Jaqueline, Luísa Paixão, seu Belarmino, Ângela. Sejam todos bem-vindos, muita paz. Só repetindo para quem não estava aqui no início, hoje quem irá proferir a palestra da noite é Jorge Vasconcelos, trabalhador da nossa casa, sobre o tema Desprendimento dos Bens Terrenos, capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jorge, com você a palavra. Acho que teve algum problema com a conexão. Doutrinários. Mesmo estando nessa condição de não estarmos fisicamente na nossa casa de trabalho e oração, mas essa possibilidade que os meios tecnológicos nos dão de nos aproximarmos através dessas condições, de escutarmos acerca daquilo que há tanto tempo nós já nos predispomos a escutar, a estudar e a colocar em prática. Na noite de hoje, como nossa amiga Tamires disse, o tema vem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo número 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item é o 14, desprendimento dos bens terrenos. E aí eu sempre gosto, antes de entrar no ponto da noite ao qual foi pedido, eu sempre gosto de falar acerca do capítulo ao qual envolve essa temática. Então, quando a gente vê no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, começamos desde aí a verdadeira compreensão do que é que este capítulo e essa lição nos traz. Eu me lembro que, há alguns anos atrás, ao ler esse capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamon, eu ficava a me questionar. Quem é Mamon? O que é Mamon? Porque se não se pode servir a Deus e a Mamon, existe um antagonismo, existe uma contrariedade. E quem é Mamon? E aí, tendo que estudar,
tendo que procurar pesquisar. Antigamente a gente ia para os dicionários, hoje a gente vai para o pai da modernidade, que é o Google, e no Google hoje se acha muito facilmente que Mamon é uma utilização, uma descrição linguística que se utilizava para, desde o grego ao latim, para a denominação das coisas, dos bens. Então, Mamon significa coisas, bens, materialidade. E quando se diz que não se pode servir a Deus e a Mamon, é porque nessa constituição ao qual Deus nos traz de uma possibilidade, através dos ensinamentos do Cristo e dos Evangelhos, nós não termos esse apego, essa condição de massificação às coisas materiais. Justamente o que nos traz a espiritualidade quando nos adverte. Quanto mais estamos desapegados, distantes, não vinculados à matéria, ao materialismo, mais nos aproximamos de Deus e de uma espiritualização. E aí, logo de pronto, a gente acalma e acerena todos os corações, porque o Cristo nunca trouxe nenhuma referência de que ter posses, ter dinheiro, ter bens, ser uma criatura afortunada, seja nenhuma problemática, seja nenhum crime, seja nenhuma condição de pesar. O que nos traz a condição é de percebermos e analisarmos aquilo que nós possuímos, os bens ao qual nós hoje temos a possibilidade de desfrutar, qual a destinação que estamos dando, qual é a utilização. Eu sempre brinco nas palestras dizendo que, naquele momento, que se alguém ali for uma pessoa rica, milionária, e quiser dividir a sua fortuna comigo, eu aceito. Num tom de interação e de trazer um ambiente mais alegre para essa compreensão de que nós podemos ser os proprietários das coisas, mas existe a atividade e a possibilidade inversa, quando as coisas se tornam proprietários de nós. Quando nós começamos a dar uma supervalorização às coisas existentes no mundo como prazeres, gozos e satisfações ao qual eu preciso, eu careço, eu tenho que ter. Quantas criaturas não colocam, não impõem na sua condição de meta, de crescimento pessoal, material, a condição de conquistar, de adquirir um determinado bem. E aí não existe nenhuma problemática em ser um imóvel, em ser um automóvel, em ser amealhar uma determinada fortuna, um determinado valor que aí o deixe confortável. Mas o grande problema é quando, ao não alcançar, ou se no caminho que está fazendo essa trajetória não vê que está saindo da sua forma, do jeito como quereria, a criatura começa a ficar desgostoso com relação à vida. Porque vê que a sua satisfação, o seu desejo não está sendo realizado. E aí, quantas pessoas não blasfemam, não criticam, não vivem questionando a Deus por que eu não consegui? Por que eu não adquiri? Por que não me chegou? E eu trabalho tanto, me esforço tanto, eu oro tanto, eu laboro tanto e não consegui conquistar. Não bateu a minha porta, não me chegou. E aí existe um problema ao qual nós, numa condição típica do ser humano, ainda muito materialista e instintiva, temos a péssima condição de olhar e observar o outro e dizer, numa condição de julgamento, mas fulano que é dessa forma, se projeta desse jeito, se comporta dessa maneira, ou seja, fazendo a lista, um rol de situações negativas, conquista tudo, tem tudo, tudo lhe chega, não lhe falta nada.
Ou seja, colocando aquela criatura num polo de ser uma criatura negativa e não merecedora das coisas advindas do céu. E eu, que sou tão prestimoso com relação a tudo que é bom, ainda não consegui. E aí é nessa condição que nós temos que observar quais são as nossas prioridades. Uma das metas, um dos objetivos a serem alcançados na vida, para esse caminho precisa de metas, de traçar um projeto. E dentre essas metas e projetos estão os questionamentos ao qual nós precisamos lembrar que não fogem daqueles ao qual Jesus nos trouxe. E aí, para que eu quero chegar até aquele ponto? Por quê? Qual a motivação que me leva? Ao chegar, ao desfrutar, qual o usufruto, qual a realização que eu vou tornar com relação àquilo ali? Porque uma coisa que é interessante é que às vezes, ou na maioria das vezes, a vida, e quando eu falo a vida, a gente fala da providência divina, da espiritualidade, nos protege, não nos proporcionando chegar àquilo que pedimos. E isso é uma forma de proteção. É uma forma de dar à criatura a possibilidade de não acumular, de não trazer para si uma condição que vai lhe gerar mais problemática, mais dificuldade, mais peso do que alegria e satisfação. Por quê? Porque na maioria das vezes nós não estamos preparados. Porque eu peço, mas aquilo que eu peço ao chegar, eu vou verdadeiramente saber dar conta? Eu vou saber gerir? Eu vou saber lidar bem? No primeiro instante, ao pensar, nós acreditamos que sim. Veja um fato interessante que ocorre. A criatura está no seu vínculo empregatício, no seu trabalho. E ele almeja grandiosamente e ardorosamente chegar ao cargo de chefia. De gerente, de diretor, de gestor. Isso é uma coisa válida, isso é uma coisa importante. Só que existem pessoas que, quando surgem essa oportunidade, entram numa condição desmedida de para alcançar. São capazes de tudo. Porque pensam na questão financeira, que o salário vai aumentar, na questão do prestígio, na questão de como vai ser a visibilidade social dentro daquele ambiente fora. Só que ele só pensa nos prós. Ele não pensa nos contras. O salário vai aumentar, o prestígio vai aumentar, a condição de ser observado de outro patamar vai aumentar, mas também no outro polo, a responsabilidade aumenta, a crítica aumenta, a condição de se não der conta vai lhe gerar muitas problemáticas. Então, assim, o que nós devemos fazer? O trabalho que é cobrado de todos. Devemos nos esforçar, empreender e deixar que naturalmente as coisas que assim serão vão chegar. Porque aquele que trabalha, aquele que se esforça, aquele que se dedica, ele já está fazendo a sua atividade e nada mais, nada menos vai lhe caber do que receber os frutos de tudo isso que ele plantou. Não precisa ter desespero, não precisa ter uma condição de se entregar à negatividade. Porque já ocorreram determinadas situações que pessoas, depois que almejaram aquilo que tanto buscaram, que conquistaram aquilo que passaram tanto tempo a fazer um questionamento a Deus, se Deus não estava vendo aquilo que lhe ocorria, depois de muito pouco tempo, chegaram à condição de observar e ver como é pesado, como é caro, como dá trabalho, como dá gasto. Meu Deus, se eu soubesse
que isso que eu queria, que tudo isso que eu pedi iria me gerar tudo isso, era melhor eu não ter pedido. Por isso que eu faço uma ponte, uma menção com relação a outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o pedir e obtereis. Eu sempre digo que deve-se ter uma interpretação muito cuidadosa com o pedir e obtereis. Porque nós temos que ter cuidado com o que nós pedimos. Porque a partir do momento que pedimos, ao chegar, não temos como fazer a devolução. Não temos como dizer, a entrega foi feita no domicílio errado. O CEP não é esse. Quando nos chega, a única coisa que nos resta agora é dar conta e prestar. Na grande maioria das vezes, nós ainda não somos capazes de ser gratos àquilo que já possuímos como básico necessário para a sobrevivência. Nós temos o básico, o necessário, o simples para sobreviver. Mas ainda somos queixosos daquilo que eu gostaria, que eu quereria, que eu poderia, que me interessaria, não é necessário. Poderíamos viver sem. Mas ainda nem começamos a atividade de sermos gratos, de agradecer aquilo que já possuímos, mas já estamos de olho no que está lá fora. Na mesma condição, nós observamos aquilo que é muito fácil. Tudo o que é do outro é mais bonito, é mais belo, é interessante, e o nosso não. E aí, de certa feita, tendo a convivência entre alguns amigos, um citava que, mas eu acho tão bonito fulano. Você vê como é harmônico, como é bonito a convivência entre ele, a mulher e os filhos. É aquela amorosidade, é aquele carinho, é aquele cuidado, aquele aconchego entre eles. Então, assim, é uma família bastante tranquila, bastante pacífica. Até que em determinado momento, aquele ao qual ele fazia todas essas situações de elogios, chega para nós desabafando uma determinada problemática. E a problemática era uma problemática familiar. E ele dizia, na minha casa é muita perturbação, é muito desequilíbrio, é muitas situações pontuais, por discordância em determinadas situações. Esse que tinha feito toda aquela observação e até tinha comparado a família dessa pessoa que ele achava e o colocava como família perfeita, como a sua, nesse momento olha com aquele olhar de, meu Deus, o que é que eu fui falar? Me enganei. Todos nós temos as nossas dificuldades. Todos nós temos as nossas problemáticas. Aquilo que às vezes nos aparenta, nos demonstra que é algo quase que perfeito, mas na sua interiorização ou na condição em que se volta para o seu lar, se volta para a intimidade dos seus, talvez não seja assim como imaginemos. É preferível que nós continuemos a trabalhar no esforço da construção, do reerguimento e da solução nossa e dos nossos, do que estar apontando ou estar colocando num patamar, num altar ao qual verdadeiramente nós não estamos. E aí, voltando para a condição do desprendimento dos bens terrenos, nós observamos que existem muitas criaturas que, infelizmente, ainda colocam a alegria, a felicidade, a satisfação nas coisas. Que precisam comprar, precisam adquirir, precisam ter para se sentir bem. Existe uma grande distinção entre o ser e o ter. Nós somos criaturas que precisamos ser. Ser honestos, ser seres humanos, sermos amáveis, sermos tudo aquilo que o Cristo nos trouxe como propriedades a serem alcançadas. Mas boa parte das pessoas se preocupam mais com o ter
Porque é a partir desse espelhamento, é a partir dessa resposta do ter, que ele se sente bem, que ele se sente confortável. Porque boa parte das pessoas respeitam, tratam, convivem, escolhem através do ter. E alguns incautos entram nessa condição de, por ter, eu vou ser tratado, eu vou ser olhado, eu vou ser diferenciado. Quando eu chegar, é diferente de quando o outro chega. Por quê? Porque eu tenho. E é uma coisa que eu sempre digo, e até algumas pessoas se incomodam muito, mas o nosso processo não é nenhum a não ser da provocação. É da provocação do questionamento. E cada um questione e traga a sua resposta. Mas eu sinto que existe um incômodo, seja nos centros espíritas ou na academia, onde ocorra qualquer situação, que é quando a gente faz essa citação. O que é, já que estamos falando desse desprendimento dos bens terrenos, o que é um automóvel? O que é um carro? Teoricamente, nós poderíamos fazer essa definição que o carro, o automóvel, é um meio de transporte. Só que ele, há muito tempo, deixou de ser um meio de transporte. Ele é um símbolo, ele é um status social. E aí, quanto mais caro, quanto mais luxuoso, quanto mais das marcas que se colocam na condição de serem as tops, a criatura adquire porque ele sabe que, sendo possuidor daquele bem, quando ele chegar, ele vai ser olhado. Como eu disse, ele vai ser tratado. Totalmente diferente. E aí, não utilizando nenhuma exemplificação para ninguém ser queixoso, mas o carro hoje usado que consegue fazer a atividade de transporte de um ponto ao outro, que pode ter o valor de mercado de R$ 5.000, faz a mesma atividade de transporte daquele de R$ 1 milhão. Aí você vai dizer, mas qual é a diferença? A diferença é o conforto, a diferença são os itens tecnológicos, mas a título de definição do que é automóvel e a sua utilidade, que é deslocamento, é a mesma. E aí você me pergunta, mas se você pudesse comprar um carro de 10 mil ou de 1 milhão, qual você compraria? A questão não é qual compraria. A questão é, ao comprar, qual a utilidade aquilo ali é para mim. Isso é algo íntimo, é pessoal. Eu estou comprando para minha satisfação porque eu sempre desejei ter esse carro, porque eu gosto, porque eu acho bonito, ou eu estou adquirindo porque naquele ambiente social onde eu convivo, naquele grupo de amigos, para conviver ali, não se pode, se não se fizer parte de proprietários de carros, de imóveis, de objetos, de bens desse porte. Eu conheço muitas pessoas que, para viver em determinados grupos sociais, eles têm que se enquadrar. E para se enquadrar, tem que comprar, adquirir, mesmo que algo, às vezes, se torna quase inexplicável, a contragosto. Ah, mas eu tive que comprar e ir morar em determinada área da região metropolitana do Recife, porque como eu faço parte daquele grupo, todos moram ali, então para uma aceitação, eu tive que ir. Mas você gostaria de ali residir? Não. Você gostaria de ter que comprar esse carro, de ter que usar essas vestimentas, de ter que gastar? Não, mas é porque você sabe, né? Se a gente não se enquadra, a gente é colocado de lado. A gente é dispensado. Então, desde quando a sociedade, os grupos sociais, têm o poder de ditar as normas e as condições da minha vivência? Quando é o momento que eu me permito que isso aconteça?
Porque eu tenho o livre-arbítrio, eu tenho a possibilidade de racionalizar e de chegar à conclusão de que não, eu não gosto, eu não quero. É até bom, gostaria de fazer parte deste grupo, deste empreendimento, desta área, deste grupo social, mas a este preço não. Mas o que é que ocorre? Ocorre aquela situação que, se você realmente quer, deseja, ou você se enquadra, ou você sai. E muitos não têm a coragem de dizer, não, eu não vou fazer parte. E aí veja como é interessante a condição da nossa vida. Trazendo um exemplo prático do que é que ocorre, nós estamos passando por uma pandemia. Um processo ao qual, se nós formos olhar por uma amplitude, uma possibilidade de ordem espiritual, nós estamos sendo convidados, testados, a observar a nossa vida, a nossa condição, a fazer uma visita ao que a humanidade já nos convida desde os seus primórdios, ao conhecer a si mesmo, a reforma íntima. E observemos que a humanidade vinha numa atividade translocada, na condição do trabalhar para ter, para adquirir, para comprar, para trabalhar, para ter, para adquirir, mecanizada, robotizada. E aí vem esse processo que faz com que nós possamos ficar reclusos em casa, convivendo com pessoas que não estamos habituados a conviver boa parte do dia, e de ter tempo de sobra, se assim podemos dizer, para pararmos e refletirmos de o que é que está acontecendo? Por que se deu esse processo? Qual o meu trabalho? Aonde eu me encaixo nisso tudo? Então, essa pandemia ela é pontual, ela é essencial, é um freio de arrumação para que possa o indivíduo humano verdadeiramente se ater, despertar para a realidade e para o que a vida nos cobra como condições essenciais. Mas não fazendo um julgamento de valores quando nós vamos observar, nós chegamos à possibilidade de levantarmos a questão de que será que boa parte, a maioria desses que estão vivenciando, estão parando para fazer essa atividade? Ou estão esperando que venha outra provação muito mais dolorosa, muito mais difícil e complexa de se passar? É importante lembrar também que, nesse momento, as pessoas estão reaprendendo a viver com o essencial, né? Porque, além da rotina frenética, a gente vinha num consumismo intenso. E com esse fechamento temporário de determinadas lojas, as pessoas realmente pararam, estão economizando, estão refletindo de que dá para viver com o que é essencial. Você não precisa estar comprando freneticamente para suprir outras necessidades, provavelmente também emocionais. Isso mesmo, Tamires, como você disse, esse processo nos trouxe a possibilidade de, como não tinha outra alternativa, muitas lojas de várias áreas do consumo fecharam, então muitas criaturas começaram a vislumbrar a possibilidade de que eu consigo passar sem esse consumismo desenfreado, sem a necessidade de estar comprando por comprar, pela compulsividade, ou porque na condição de contemporaneidade que nós vivenciamos, determinadas áreas, a cada semana, mês ou dia, tem um lançamento e você, às vezes, é coagido
a ter que acompanhar para possuir um objeto daquele. Senão, daqui a pouco você, para alguns, vai se inserir fora do padrão. Mas a grande questão que nós temos que observar, que é uma que eu levanto, é que enquanto esse processo pandêmico que estamos em casa, alguns trabalhando, mas estamos em casa, nós temos algo, é o nosso dever de casa, é o nosso trabalho, é a nossa condição essencial. Que aí poderíamos dizer que é pensar e refletir para talvez chegarmos à conclusão de qual o sentido da vida. Em que eu sou importante na minha vida e na vida em sociedade. Qual o meu papel? Qual o meu trabalho? Se eu não estou aqui por acaso, eu estou aqui com uma finalidade. Qual a minha finalidade? Só que eu digo que a coisa é muito mais complexa, porque antes de chegarmos à condição de passarmos pela atividade reflexiva de qual o sentido da vida, existe uma que é a principal, que praticamente nenhum de nós fizemos ainda, que é parar para tentar chegar à conclusão de o que é a vida. O que é essa maravilhosa oportunidade reencarnatória. Porque eu só posso fazer uma inquirição, eu só posso fazer uma investigação acerca de mim, da minha vida, dos meus propósitos, a partir do momento que eu identifico o que é a vida. O que é essa oportunidade? O que é essa existência? O que é essa condição de eu estar aqui para fazer o diferente? Para me reabilitar, para me restituir, para me readequar de situações passadas que eu não fiz, que eu não empreendi. Como o nosso amigo Edilson Laurentino diz, nós somos espíritos completistas, sempre na busca, no processo de completar algo que não conseguimos finalizar. E aí, quando chegamos na condição de ainda não parar de... O que é a vida? O que é toda essa condição que eu observo, que eu vivencio? Desde a hora do acordar à hora do dormir. De ter a possibilidade de observar todos esses seres que me circundam, essas pessoas que fazem parte do meu convívio social, familiar, na escola, no trabalho. O que é tudo isso? Veja a engenharia, que nenhum engenheiro, por maior capacidade cognitiva de inteligência na humanidade, teria a condição de criar um projeto como Deus criou a possibilidade do nosso planeta de provas e expiações, a Terra. É uma engenharia muito complexa, perfeita, mas também simples, quando nos é passado a possibilidade de aqui vivenciar. Porque é uma coisa que eu sempre digo, Deus nos criou simples e ignorantes, mas com toda a possibilidade de evolução. Mas também nos dá tudo o que é de simples e básico necessário para a nossa vivência, e nós sempre tratamos de complicar. O ser humano é o artífice complicador da sua vida. Não existe ninguém, não existe nada extra fora que nós, seres humanos, possamos colocar que é aquele objeto ou é aquele indivíduo que vem e nos atinge, nos fere, nos equilibra e nós perdemos as oportunidades. Nós. Então, por isso que é interessante também nós deixarmos de lado a condição de sermos vítimas, sempre vítimas da vida, vítimas do processo, vítimas das condições, e sempre querendo colocar no outro a culpa para assumir a responsabilidade que é nossa e dizer, eu sou, eu tenho e preciso desenvolver. Então, em vez de perder tempo querendo arrumar desculpa ou alguém para pôr a culpa e me sentir até um pouco aliviado, é melhor assumir a responsabilidade e começar
o trabalho de transformação, de modificação. Porque num plano de provas e expiações, laborando para chegar ao mundo evolutivo, regenerativo, esse processo pandêmico ao qual nós passamos é algo naturalíssimo. Não é de se estranhar, nem de fazer nenhuma crítica a procedimentos como esse quando ocorrem. Se estamos no plano de provas e expiações e somos seres em evolução para chegar a um plano regenerativo, aqui é uma escola. Como uma escola, existem provas, atividades, exercícios avaliativos para saber se esse indivíduo já tem condições de chegar a determinado ponto. Se não vier situações como essa, como nós seremos testados? E ainda digo a todos vós que me escutam, acredito, partindo de mim, que não estou, como aluno, passando muito bem por essa matéria. Precisamos ainda ser mais resignados, precisamos ter ainda muito mais fé e uma capacidade de crença em nós, que nós somos capazes. Porque o que nós observamos é um crescimento agora pela possibilidade de flexibilização e de abertura da volta da normalidade, de que muitas pessoas, milhares de pessoas estão voltando às suas atividades, que não é a atividade do trabalho, mas é as suas atividades normais. Então, a circulação nas vias públicas, sem a necessidade, porque não vai ter nenhum objetivo de ir para fazer um pagamento, para fazer a compra. A atividade que nós observamos hoje, que saiu em matérias dos jornais, em que filas grandiosas estão se formando, não é em frente a supermercados, não é em frente a bancos, a instituições financeiras, para que as pessoas possam retirar o auxílio emergencial que o governo federal proporcionou, nem o Bolsa Família, mas filas com um número grandioso de pessoas em frente a lojas de eletrônico e eletrodoméstico. E aí, cabe-nos uma pequena reflexão e pontuação. Se estivéssemos vivenciando uma condição de pandemia ao qual tivesse sido estabelecido que, nesse processo, os supermercados, os estabelecimentos que nos fornecem alimentações, tivessem uma restrição. Então, só poderia comprar determinado gênero alimentício por unidade, 2, 3 unidades. E agora, ao voltar à normalidade, podemos fazer as compras normais. Ou seja, ocorreu um racionamento. Acabou o racionamento, agora voltou à normalidade. Seria normal observarmos as filas dos supermercados, porque estamos falando de alimentos. Mas aqueles que passaram 3 meses dentro de casa, sem poder sair, o que leva agora a estar desenfreadamente numa fila de uma loja de eletroeletrônico eletrodoméstico? Qual a necessidade que aqueles objetos que ali estão requerem para que você agora esteja naquela condição de 30, 40, 50 pessoas não tendo distanciamento? Qual a necessidade? E aí, não é uma crítica, porque amanhã posso ser flagrado por vocês na fila de uma dessas. Mas o que nos traz é refletir depois de tanto tempo, porque o primeiro lugar aí é o lugar do consumo. É comprar. Aquilo ao qual vai comprar realmente estava precisando? Se não, por quê? Não teriam outras coisas mais importantes, outras prioridades? E aí, volto mais uma vez àquele ponto que nós temos que ter todo cuidado. Quando falamos acerca da nossa sociedade na qual vivenciamos. O consumismo
é algo que está a todo instante nos bombardeando. Televisão, rádio, jornal, a internet, os meios eletrônicos, porque ao abrir uma página você é bombardeado através de muitas publicidades e propagandas e já pré-determinadas de acordo com o interesse que você tem, porque essas empresas fazem uma avaliação. Será que na mesma proporcionalidade que nós queremos adquirir, comprar, ter o bem, nós temos essa mesma vontade, este mesmo gosto, esta mesma gana para alcançarmos a perfeição? Porque eu vejo determinadas criaturas que dizem que não, porque eu vou conquistar, eu vou conseguir, eu vou comprar. Se esforçam, se desdobram. Como diz o ditado popular, fazem das tripas corações, mas olha aqui, eu não disse que eu comprava, eu não disse que eu conseguia. E por que no nosso projeto de melhoria, de crescimento, de evolução, nós não temos essa mesma vontade? Porque aquele carro, mas aquele carro, não é? Aquela má inclinação, aquele vício ainda que eu tenho no orgulho, eu vou erradicar, eu vou eliminar de todo jeito. Porque quando aquela condição em que a criatura bota que mas se eu não conseguir, eu não sou feliz. Porque eu já vi pessoas chegarem e dizerem que se não conseguissem chegar ao seu objetivo, que era a aquisição de um bem material, a vida não tinha graça, a vida não tinha sentido. E aí, como alguém pode colocar a sua alegria, a sua felicidade, o propósito da sua existência na aquisição de um bem? De um bem, de uma coisa. Como pode? Então, nós vemos que nos dias de hoje, nós precisamos verdadeiramente retornar a algo que falamos, mas de fato, na prática, ainda não existe, que é a possibilidade de retomarmos o cristianismo primitivo. Porque nós estamos numa tentativa. Observemos que na fase do cristianismo primitivo, quantos daqueles discípulos de Jesus se doaram, se dedicaram, deram a sua vida a uma proposta, a um ideal de vida, que era o cristianismo, e o Cristo exemplificando esse processo. Foram jogados às feras, foram jogados aos leões. Nas arenas, milhares aplaudiam, riam, se satisfaziam em ver aquelas cenas horrendas. Mas aqueles cristãos marchavam entoando cânticos e hinos de louvores. Você imagine você entrar numa arena e na narrativa dos livros de Emmanuel nos traz a possibilidade de 400 mil pessoas. Se observarmos hoje que uma Arena Pernambuco, uma arena dessa de futebol, é 70 mil pessoas, 400 mil pessoas. Todos naquela euforia desequilibrada, naquela perturbação perniciosa, ao ver criaturas sendo colocadas no centro do círculo, em determinados pontos sendo alçado, aberto as jaulas e saindo aquelas feras e observando aquelas criaturas sendo dilaceradas. E a cada dilaceração, os aplausos, os risos eram os maiores e os piores possíveis. Mas nos narra Emmanuel que desde o dia anterior até o momento de entrar, de pisar naquela areia sangrenta, nenhum daqueles tinha medo.
tinha receio, tinha dúvida, porque sabia, porque tinha certeza de que estava com Cristo. E com Cristo alçaria a planos superiores. E tanto é que quando eram atacados, a própria narrativa da espiritualidade nos fala. A proteção era tão grande que eles não sentiam absolutamente nada. Aonde nós observamos essa fé hoje? Onde é que nós vemos, ouvimos essa disposição hoje? Se chegasse nesse momento o convite de estamos requisitando-vos para que possa dar o testemunho de fé e de crença com a vida, quais de nós levantaria a mão e diria, eu vou? E, Jorge, você falando dos cristãos primitivos, eu lembrei agora do livro Renúncia, né? E tem uma frase muito interessante que é proferida por um padre. Aqui ele orienta a Alcione desde a infância, né? E ela pergunta ao padre acerca do circo, né? Onde os cristãos eram atirados. E o padre fala para ela que o circo mudou, sabe? O circo agora é o mundo e as feras são os próprios homens. E talvez nós estejamos ainda falhando em nosso testemunho, porque ele não é mais de ser jogado ao circo ou ser queimados, não é mais isso. É realmente resistir às tentações, é provar que realmente é cristão no sentido real dessa palavra. Muito, muito bem lembrado também desse livro. Você fala, Renúncia, faz parte das obras dos romances de Emmanuel, que é tido como esses romances que nós conhecemos. Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave é Cristo. E é como você disse, verdadeiramente, houve a passagem do tempo, mas o modus operandi ainda continua. Então, podemos dizer que a arena dos primeiros séculos, hoje, elas continuam em outros lugares. As feras não são mais os tigres, não são mais os leões, mas continuam. Somos nós. Porque, observemos, uma língua ao qual aquele que a tem não possui o cuidado necessário para fazer a avaliação das suas palavras, com injúria, calúnia. Então, não precisa mais ser aquelas feras que matam, mas as feras que destroem de outra forma, não retirando a vida, mas destruindo-a enquanto existe. E aí, possivelmente, nós somos aquelas feras quando não observamos as oportunidades de mudança e de transformação. Você falou algo interessante quando relata a atividade daquele conglomerado de pessoas que ocorria nas arenas. Hoje saiu muito, muito, mas muito, muito nos jornais, na televisão, críticas de pessoas e até de denúncias de muitas festas ilegais que estão. O jornal local tratou do estado de Pernambuco. Então, festas com 200 pessoas, festa com 300 pessoas, festa com 100 pessoas. E os protocolos da área de saúde não deixaram de continuar com as mesmas determinações. E aí é algo que ficamos a nos perguntar. Se existe um processo pandêmico,
ao qual, numa possibilidade retroativa nas últimas semanas, não observamos a média diminuir de 1.000 mortos por dia pela Covid, ou seja, ainda está numa proporção alta, numa condição de não só de contágio, mas de levar a óbito muitas pessoas. Então, imagine uma semana que veio 1.200, 1.300, 1.100, não diminuiu menos do que 1.000. E esse quantitativo de pessoas ainda vão reunir-se para beber, para festejar, para dançar, desrespeitando todas essas regras, desrespeitando a si, porque não está tendo cuidado com a sua própria vida, desrespeitando ao outro, e o outro não é só aquele que está, mas quando ele retornar para casa, quando ele passar pelo vizinho, quando ele for para o trabalho, quando, em todas as atividades e ambientes que essa criatura faz parte. Não existe cuidado, não existe respeito, não existe preocupação. E aí, se formos fazer uma comparação alegórica, esses que viviam nas arenas aplaudindo, exortando, vivenciando todas aquelas atrocidades, não podem ser esses hoje. Que está vendo sendo imposto uma condição de recolher-se, de deixar aquilo de lado, de não fazer mais, de refletir, mas ainda continuam com as situações de viciações sendo preponderantes. A transformação. Jorge, só para te avisar que tem em torno de 3 minutos para finalizar a live. Então faça suas considerações. 3 minutos. Vou fazer minha consideração. Gostaria de agradecer a todos os amigos pela oportunidade, pela paciência de nos escutar, que possamos, nessa noite, levarmos para a nossa casa a condição de observarmos verdadeiramente qual é a prioridade em nossas vidas. Realmente onde nós vamos aplicar o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso empenho, porque precisamos sair desta fase melhores do que entramos. Precisamos sair mais fortalecidos. Precisamos sair renovados. Precisamos sair outros seres humanos na condição consciencial. Porque este processo pandêmico veio na condição de nos despertar, nos alertar. Acorda, desperta. A partir de agora, já conhece, já sabe. Não é mais propício continuar assim. Então, que possamos, de todas as formas, para fazermos da nossa vida uma vida melhor. E uma vida melhor é com os ensinamentos do Cristo. Por isso que em toda e qualquer condição que se questione qual a melhor decisão a se tomar, a resposta é: se o Cristo aqui estivesse, se o Cristo fosse o tomador dessa decisão, como ele agiria? Haja como Cristo iria agir. Faça como Cristo iria fazer. Porque esse é o único exemplo, é a única base que nós temos. E como base, devemos seguir. É o nosso leme, é o nosso prumo, é o nosso rumo. Então, no momento em que a dúvida nos assaltar, lembremos de Jesus. No momento em que não sei para qual caminho, lembremos de Jesus. Porque chegará, nem que seja por uma intuição, por uma inspiração, mas a resposta vai vir. Que possamos ser criaturas dóceis, dóceis a nós mesmos, dóceis aos que convivem conosco, para que possamos fazer uma humanidade melhor. E lembrando, a humanidade não irá evoluir, criar e ascender só individualmente. Será coletivo. Precisamos da união, da junção de todos, porque assim, coletivos, em bloco, unidos e reunidos em nome de Deus e de Jesus, iremos alcançar os planos, os mundos, as existências superiores. E assim é que nós agradecemos mais uma vez pela maravilhosa oportunidade da reencarnação e de poder conversar nessa noite com todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Um abraço da UNED e fiquem na paz de Deus.